Oi, meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre qual que é a nossa máquina térmica de escolha, seu funcionamento e funcionamento dos seus sistemas auxiliares. A gente escolheu o motor EcoBoost da Ford. É um motor da Ford que é utilizado no Fiesta, no Fusion, nas F-Series, que são as picapes de grande porte da Ford no exterior, e modelos de competição da Ford, super esportivos, etc., como o próprio Ford GT, que é o maior modelo mais caro que a Ford tem. Esse motor, por ser um motor de carro, não foge do funcionamento típico de um motor de carro. O motor tem algumas câmaras de combustão, dependendo do modelo, o número depende do modelo. Dentro dessa câmara de combustão, uma válvula de admissão é aberta, por essa válvula ar atmosférico entra e um bico injetor coloca combustível dentro da câmara de combustão. Essa mistura de combustível com ar é explodida por uma vela de ignição, que solta uma faísca, e essa explosão gera uma enorme quantidade de fumos. E esses fumos, esses gases, por estarem muito quentes e sob altíssima pressão, aumentam de volume. Esse aumento de volume faz com que o pistão seja empurrado para baixo e movimente um eixo que então movimenta as rodas. Quando o pistão vai para baixo, por conta do próprio eixo giratório, ele volta a se movimentar para cima por conta da sua energia cinética e assim ele fica se movimentando para cima e para baixo. Quando ele vai para cima, ele empurra todos esses fumos que estão dentro do pistão para fora de uma válvula de escape, que é aberta também pelo comando de válvulas, e todos esses fumos são liberados posteriormente na atmosfera. Quando se trata dos sistemas auxiliares desse motor, vale-se ressaltar o sistema de lubrificação, que é o sistema de lubrificação de óleo das próprias peças, para que o atrito entre elas diminua e elas deslizem um pouco mais. Esse sistema é movimentado por uma bomba de óleo. Temos também o sistema de arrefecimento do motor, que é movimentado por uma bomba d'água, que movimenta a água a temperatura mais baixa do que a temperatura do motor. Essa água troca calor com o motor e fica quente, passa pelo radiador, se resfria e depois volta, por conta da bomba, a se movimentar em volta do motor. Essa movimentação é feita para que o motor não superaqueça, prejudicando o seu funcionamento. Um sistema que é típico dos motores EcoBoost, porque todos eles têm, é o sistema de turbocompressão. Nesse sistema, os gases de escape do motor são reaproveitados para movimentar uma hélice. Essa hélice movimenta uma turbina, o próprio turbo, que puxa pela sua outra extremidade enormes quantidades de ar a uma velocidade muito rápida e injeta esse ar pela válvula de admissão dentro dos pistões. Isso significa que a admissão de ar atmosférico dentro do pistão acontece de maneira muito rápida. Isso aumenta então a eficiência do motor e melhora o seu funcionamento. Além disso, os motores EcoBoost da Ford têm o duplo sistema independente de comando de válvulas. Esse comando de válvulas, por ser muito rápido e por possuir um fechamento de válvulas muito tardio, faz com que a admissão de ar dentro do motor também seja muito mais rápida, em conjunto com o turbo, e faz com que, por ser um sistema muito bem calculado, faz com que a queima dentro do pistão aconteça de maneira muito boa, melhorando a eficiência e o funcionamento do motor. Além disso, nós temos também a injeção direta dentro do motor. Isso significa que um tubo, um bico injetor, injeta diretamente dentro do pistão a quantidade necessária de combustível e essa injeção ocorre em altíssima pressão, então o combustível chega muito rápido dentro do pistão e ocorre várias vezes durante um ciclo, melhorando a eficiência do motor, a queima de combustível e aumentando a potência desse motor. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre as fontes quente, fria e a substância de trabalho no motor EcoBoost. A fonte quente do motor EcoBoost é constituída pelos gases resultantes da explosão do combustível com o ar. Já a fonte fria nos é dada pelo próprio meio ambiente. O trabalho é realizado pelos gases que empurram o pistão para baixo e também o movimentam para cima, nos processos adiabáticos. Já nos demais processos, o trabalho é realizado por inércia. Meu nome é Bruno e eu vou explicar para vocês os processos termodinâmicos presentes no motor EcoBoost da Ford. No primeiro tempo, que no gráfico é do ponto E até o ponto A, temos o período da admissão do motor. Nesse momento, ocorre um grande aumento de volume que provém da entrada da mistura ar e combustível. No segundo tempo, que é do ponto A até o ponto B, ocorre a compressão dessa mistura, que consequentemente gera uma queda no volume, seguida de um grande aumento de pressão. Já no terceiro tempo, que é do ponto B até o ponto C e do ponto C até o ponto D, devido à faísca gerada, acontece a explosão, que gera um aumento na pressão junto com o aumento de temperatura. Esse repentino aumento de pressão e temperatura faz com que o pistão se movimente para baixo, causando a expansão da mistura gasosa e gerando o aumento de volume, que consequentemente gera uma queda de pressão. Por fim, temos o quarto tempo,
que é o período onde ocorre a descarga e exaustão no motor. Nesse momento, que no gráfico é do ponto D até o ponto A e do ponto A até o ponto E, a mistura gasosa é expelida do sistema, causando uma diminuição da pressão e do volume, fazendo com que o motor volte às suas condições ideais para que o ciclo possa recomeçar. Oi, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouquinho sobre as etapas em que ocorrem a rejeição e a absorção de calor e as etapas onde ocorre a realização de trabalho. De acordo com o diagrama PV do motor EcoBoost da Ford, as etapas onde ocorre a absorção de calor são de E para A, onde ocorre a injeção do ar combustível no motor, gerando energia, e de B para C, onde uma faísca provoca a combustão da mistura gasosa, recebendo um alto nível de energia. Já as etapas onde ocorre a rejeição de calor são de D para A, onde a válvula de saída dos gases é aberta, diminuindo a pressão e diminuindo também a temperatura, e de A para E, onde ocorre a expulsão do gás pelas válvulas, diminuindo a energia e fazendo com que o radiador resfrie o motor. Já a realização de trabalho ocorre sempre que o motor está funcionando, pois a todo momento ocorre a movimentação dos pistões e a consequente movimentação de um eixo comum. Essa movimentação representa fisicamente a existência de energia mecânica e a consequente existência de trabalho. Outra etapa do processo em que ocorre a realização de trabalho é na compressão e expansão do gás combustível, pois nesse processo ocorre a variação do volume e essa variação representa termodinamicamente a realização de trabalho por parte do gás. Alexandre, e eu vou apresentar as características termodinâmicas da nossa substância de trabalho e também vou apresentar os cálculos do calor e do trabalho envolvidos em um ciclo do motor EcoBoost. O calor específico molar à pressão constante vale 33,2 joules por mol vezes Kelvin. O calor específico molar a volume constante vale 24,9 joules por mol vezes Kelvin. E a constante adiabática vale 1,33. Para realizarmos os cálculos, consideramos a queima de 1 mol de combustível, sendo que esse combustível na forma gasosa se comporta como um gás ideal. Também consideramos que o trabalho é numericamente igual à área sob a curva de pressão por volume, e que o calor é igual a número de mols vezes calor específico molar vezes variação da temperatura. A admissão, por se tratar de um processo isobárico, podemos calcular o trabalho como sendo pressão vezes variação do volume, sendo que essa é igual a 2.100 joules. Já o calor pode ser calculado por número de mols vezes calor específico molar a pressão constante vezes a variação da temperatura, sendo que esse é igual a 8.499 joules. A compressão é um processo adiabático, logo pode ser calculado o trabalho por 1 dividido por constante adiabática menos 1 vezes pressão inicial vezes volume inicial menos pressão final vezes volume final, sendo que essa é igual a menos 9.090 joules. O calor vale zero. A explosão ocorre com volume constante, logo seu trabalho vale zero. Já o seu calor pode ser calculado por número de mols vezes calor específico molar a volume constante vezes variação de temperatura. Ele vale 28.236 joules. A expansão ocorre de maneira adiabática. Logo, seu trabalho pode ser calculado da mesma forma como na compressão. Ele vale 30.909 joules e o seu calor vale zero. A descarga também ocorre com volume constante. Logo, seu trabalho também é zero. E seu calor pode ser calculado da mesma forma como na explosão, sendo que esse vale menos 7.245 joules. Por fim, a exaustão ocorre de maneira análoga à admissão, porém no sentido contrário, no sentido de comprimir. Logo, seu trabalho vale menos 2.100 joules e o seu calor vale menos 8.499 joules. O trabalho total no ciclo vale 21.819 joules, e o calor total no ciclo vale 20.991 joules. O aumento do desempenho, da eficiência e a diminuição de emissão de poluentes no motor EcoBoost pode ser melhorado a partir da utilização de energia elétrica nos motores dos carros. Para isso, colocaríamos um motor elétrico que estaria funcionando analogamente ao motor a combustão. Sendo assim, o motor a combustão poderia ser menor e mais simples. Com isso, teria uma menor emissão de poluentes na atmosfera, melhorando o meio ambiente. A potência total do motor seria maior devido ao motor elétrico e a eficiência total do sistema também, pois o motor elétrico é cerca de 60% mais eficiente que o motor a combustão. Para conseguirmos energia para o motor elétrico, poderíamos obter a partir dos gases
eliminados durante o processo que poderiam ser reaproveitados, e também a partir do freio, que gera energia para a bateria elétrica e que a bateria elétrica fornece essa energia para o motor elétrico.